Quem é que não conhece a história de Abraão? Todos nós conhecemos a história de Abraão. Que Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu te levarei para um lugar aonde eu te mostrarei. Quer dizer, Abraão é pai na fé porque ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu só acreditando na palavra de Deus. Isso é viver pela fé. É como a gente diz: Deus, ele não dá spoiler daquilo que ele vai fazer. A única coisa que Deus diz é: vem. E quando você crê, você vem. Por exemplo, nessa noite, você não está aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que te trouxe e você veio. Agora eu não quero saber como Deus vai te abençoar, como Ele vai deixar de te abençoar, como vai acontecer, como não vai acontecer, porque Deus não dá spoiler. A única coisa que você tem que fazer é permanecer com Ele, porque Ele é Senhor. Ele tem um plano para cada um de nós. Aliás, a palavra diz lá no livro de Salmo 139, versículo 16. Olha, presta atenção como as nossas vidas realmente estão na mão dEle. Compreenda isso. Não atrapalhe Deus. Ei, presta atenção. Você está atrapalhando Deus. Você está atrapalhando Deus. Quando você quer fazer do seu jeito, quando você não tem paciência, quando você quer meter o pé, quando você fica olhando as coisas de acordo com a sua matemática, a sua física. Deus não trabalha com matemática, Deus não trabalha com número, Deus não trabalha com quantidade, Deus não trabalha com nada e com ninguém. Deus, Ele é ímpar, Ele trabalha somente com você. Você não precisa de ninguém para você vencer. Não, presta atenção. Quantas pessoas Deus precisou para tirar o povo dele do Egito? Quantas pessoas? Uma só. Deus só precisou de um homem. Deus só precisou de Moisés para tirar o seu povo do Egito. Deus só precisou de Davi para derrubar um gigante. Deus só precisou de um homem, Gideão. Deus, Ele só precisa de você. Ah, mas a minha vida não vai para frente por causa do meu pai, da minha mãe, porque a minha mãe não liga para mim, o meu pai não liga para mim. Eu vim de uma geografia totalmente destruída, de uma genealogia totalmente destruída. Eu vim de um lar destruído. Não. Pare de se vitimizar. Deus, Ele não precisa de nada, nem de ninguém para mudar a sua vida. Deus, Ele só precisa que você tenha fé. Só isso. E os planos dEle, o propósito dEle já está traçado para cada um de nós. A palavra diz lá no livro de Salmo, capítulo 139, versículo 16: Tu me viste quando eu ainda estava onde? No ventre. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. É por esse motivo que eu digo para você: fica no esconderijo do Altíssimo. Habita no esconderijo do Altíssimo. Fique embaixo da sombra do Onipotente. Não faça aquilo que você quer. Não age de acordo com aquilo que você acha. Confie em Deus, espera nele, porque o mais Ele fará na sua vida. A única coisa que você precisa é permanecer de pé, não se curvar mediante as tempestades, as tribulações, as dificuldades que vão se levantar contra você, porque Deus, Ele já traçou o seu destino. A sua história já está escrita. Então, às vezes, quando você se afasta de Deus, você quer fazer do seu jeito, você quer tomar o controle da sua vida, quer dirigir a sua vida, e muitas das vezes de forma louca, de forma doida, inconsequente, você acaba atrapalhando Deus. A única coisa que Deus pede para você é: fique no esconderijo do Altíssimo. Fica comigo. Deixa eu tomar a direção da sua vida, porque eu sei os pensamentos que eu tenho para você. Pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. Deixa o controle da sua vida nas mãos de Deus. Confia no Senhor e faz o bem.
e o mais Ele fará. Então Abraão, ele foi um homem extremamente abençoado. Por quê? Porque ele acreditava nas promessas de Deus. Abraão nunca viu Deus. Abraão, ele quando dormia, ele ouvia a voz de Deus. Deus falava com Abraão em sonhos, em visões, mas já era o suficiente para ele acreditar em Deus. E ele confiava. E a palavra diz aqui que ele era um dos homens mais bem abençoados, mais bem sucedidos da terra. Mas como você sabe que nós carregamos problemas até o último dia das nossas vidas, Abraão ainda tinha um problema para ser solucionado. E qual era o problema que Abraão tinha que solucionar antes dele morrer? Era o problema do filho dele, Isaque, que já estava na idade de 40 anos e ainda estava solteiro. Ainda não havia se casado. Alguém aqui se identifica com isso? Hein? Então Abraão, ele disse para o seu servo: olha, eu não quero que você arrume moças daqui para o meu filho. Não porque Abraão era preconceituoso, né? Ele não tinha preconceito se a moça era branca, preta, alta, magra, gorda. Abraão não tinha preconceito. Mas Abraão, ele valorizava muito valores. Ele queria uma mulher de valor do lado do filho dele. Porque afinal de contas, Isaque, ele foi fruto de muitas orações. Isaque foi fruto de promessas. Então ele não queria que o filho dele se casasse com qualquer pessoa, com qualquer mulher. Ele queria que a família de Isaque viesse dar posteridade à sua família, porque havia uma promessa, e a promessa era de que Deus faria da posteridade de Abraão uma grande nação. Então quando você, moça, rapaz, você tem no coração também o desejo de viver sonhos e ter família abençoada, você não pode se enredar com qualquer pessoa. Então Abraão pede para que o seu servo vá aonde? Na casa dos familiares dele, no meio da parentela dele, e arrume uma mulher para se casar com Isaque. E ele pede isso para um dos seus servos, o mais antigo, que recebeu essa responsabilidade. Agora imagine esse servo, Eliezer, recebendo a responsabilidade de Abraão. Abraão fez ele jurar que ele ia lá na casa dos parentes de Abraão, ia andar 400 quilômetros. Sabe o que é 400 quilômetros? Mais de um mês viajando, buscar uma mulher para quem? Para o seu filho Isaque. E como ele tinha muita consideração com Abraão, ele assumiu aquela responsabilidade. E ele falou: eu vou. Mesmo Abraão dizendo para ele: olha, se você não conseguir, você está livre desse meu pedido. Não, mas ele era tão amigo de Abraão que ele não desistiu. Ele falou: não, eu vou lá. Mas só que para essa grande missão, presta atenção, para executar esse grande plano, antes dele sair, ele foi nos celeiros de Abraão e ele se abasteceu. Ele pegou 10 camelos, ele pegou ouro, ele pegou prata, ele pegou pedras preciosas, colocou em cima dos seus camelos. Ele saiu naquela missão de 400 quilômetros para buscar uma esposa para Isaque. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Quando você é uma pessoa espiritual, quando você está prestando atenção mesmo, você começa a entender. Você começa a entender o que a palavra está querendo nos mostrar com isso. Não importa o que você vai fazer, por mais distante que seja, por mais difícil que seja, você sempre tem que se abastecer. Você tem que entrar no celeiro do seu Senhor, entrar no celeiro do seu Senhor e se abastecer. Você não pode sair de qualquer jeito. Você não pode enfrentar uma batalha de qualquer jeito, de qualquer maneira, totalmente despreparado. Não, você tem que se preparar, você tem que se abastecer. E foi isso que ele fez. Ele pegou logo 10 camelos. Por que 10 camelos? Não seria melhor ele levar um só? Não, mas a pressa
ia impedir ele de alcançar aquilo que Deus tinha para realizar na vida dele. Então não adianta você ter pressa. Ele pensou, ele raciocinou, peraí, é uma missão difícil, é algo difícil. Eu não conheço aquela cidade, eu não conheço moça nenhuma lá. Como que eu vou chegar aí? Vem cá, quer casar com meu senhor? Quer casar com meu senhor? É claro, qualquer moça ia querer casar com Isaac, porque afinal de contas o pai de Isaac era como se fosse um governo, era como se fosse um príncipe, um homem extremamente rico. Mesmo sem gostar do rapaz, ia querer casar com ele, por interesse. Então ele precisava de uma direção. Ele vai no celeiro, se abastece com 10 camelos. 10 camelos. Bicho, mas 10 camelos não iam atrasar a caminhada daquele homem? Claro que ia. Os camelos cheios de ouro, cheios de prata, pesados. Não ia atrasar? Ia atrasar. Mas quando você quer concluir uma missão, ela pode atrasar, mas você faz ela de forma certa. Você não faz de qualquer jeito. Você não mete o pé, não fica alvoroçado para vender logo, para comprar logo, para abrir logo. Não, você tem paciência. Você se abastece dos celeiros do seu Senhor, com a presença dele, com o Espírito Santo. E ele vai. E o interessante é que quando ele chega na cidade, ele chega todo perdido. E ele vai direto para uma fonte de água, onde todo finalzinho de tarde era costume das mulheres daquela cidade ir buscar água. Então ele vai no lugar certo, onde existem muitas mulheres, mas mesmo assim sem saber ainda o que fazer. É quando ele faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor sabe qual foi a missão que Abraão me deu. Agora eu gostaria que o Senhor fosse generoso com o meu senhor Abraão e me mostrasse uma pessoa, para que eu levasse essa pessoa para ser mulher do seu filho Isaac. Mas eu vou fazer uma coisa. Olha, eu vou pedir água para uma moça. Se aquela moça me der um copo com água, eu vou agradecer. Mas mesmo assim, eu vou olhar para aquela moça e vou pedir água para os meus 10 camelos. Olha que oração doida, que oração absurda. De repente, para ele, a mulher podia até dar um copo com água para um estranho, ela não conhecia. Mas pedir água para os 10 camelos do camarada. A mulher podia olhar para ele e falar assim: pô, você é folgado, mano. Ao poço aí tirar água você. Não é assim que as pessoas fazem? Porque não tira você. Principalmente tem umas mulheres que hoje peitam os homens na cara dura. Tira você, folgado, eu nem te conheço. Mas aquele homem estava procurando uma mulher de Deus. E quando a mulher de Deus, ela serve, você está me entendendo? Ela serve sem interesse, sem preconceitos. Ela abre o coração. Uma mulher de Deus é, como eu disse, é aquela mulher que está disposta a ser feliz. E ela entende que para ela ser feliz, ela precisa lavar os pés dos seus discípulos, dos seus amigos. É por esse motivo que eu disse aqui nessa noite: olha, você que é advogado, você que é juiz, você pode ser o que for, meu. Você quer ser feliz, vai servir. Quanto maior você for aqui na igreja, menor você tem que ser. Mais serviço você tem que procurar fazer. Sabe por quê? Você já pensou as pessoas impactadas chegando na igreja: fulano, você aqui, o que você está fazendo? Estou tomando conta de carro. Ei, uma vaga aqui. Fulano, doutor, o senhor aqui, o que o senhor está fazendo? Estou lavando privado aqui, ó. Ah, meu Deus, você não está entendendo. Então aquele homem fez essa oração para que ele encontrasse uma mulher de verdade para o seu Senhor, para Isaac.
Olha que oração doida. Eu quero que uma mulher apareça para me dar água, e eu quero que uma mulher apareça para dar água para os meus 10 camelos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus ama orações como essa. Deus ama orações impossíveis. Deus ama orações difíceis. Deus ama orações que as pessoas olham e dizem assim: não tem nada a ver, o que você está pedindo é impossível. Deus, Ele ama essas orações, porque quando você faz orações como essa, você mostra o quanto você acredita nele. Pode as pessoas não acreditarem, pode todo mundo olhar para você e dizer: é loucura aquilo que você está pedindo, mas Deus, Ele olha essa oração como fé, porque só quem tem fé pede coisas absurdas, como esse homem pediu. Ele pede água e a mulher dá. Ele pede água para os seus 10 camelos e a mulher dá. Você está me entendendo? Mas tudo por quê? Porque mesmo depois de mais de um mês de caminhada, ele passou 1 mês e pouco caminhando com aqueles 10 camelos. Ele vai em direção da fonte. Ele podia ir para qualquer outro lugar, não, mas ele escolheu a fonte, porque ele sabia que ali naquela fonte as mulheres iam ali. As mulheres iam lá buscar água. Então ele falou: eu vou ficar aqui perto da fonte, porque é dessa fonte que vai sair a minha bênção. É dessa fonte que Deus vai mostrar a mulher que vai se casar com Isaac. Então eu não posso me afastar daqui. Ele já tinha viajado mais de 1 mês. Ele podia ter chegado e dizer: poxa, eu viajei tanto carregando esses camelos, meu pai, eu vou descansar um pouco, só amanhã eu vou atrás de uma mulher para o meu servo. Não, mas mesmo cansado, quando você crê numa coisa, mesmo cansado você não para, mesmo cansado você não se dobra, mesmo cansado você não se curva, você continua em pé, você continua orando, você continua acreditando na promessa daquele que é fiel. Aquele homem tinha todos os motivos para dizer: não, eu já andei muito, mais de 1 mês viajando com esse camelo, eu vou descansar agora, eu só quero descansar, eu só quero sossego, eu só quero tomar um banho, jantar, dormir. No outro dia eu procuro uma serva ou uma mulher para Isaac. Não, ele ficou ali. Quando você é tininho, você não desiste. E ele ficou na fonte. Ele ficou na fonte. E você tem que ficar na fonte. Quando você acredita, quando você confia, você tem que ficar ali na fonte. Fica na fonte. Onde é a fonte? Onde é a sua fonte? A sua fonte é aqui. A sua fonte é na presença de Deus. A sua fonte é na casa de Deus. Então fica na fonte, fica na fonte, fica na fonte. Porque cedo ou mais tarde, aquilo que você quer vai passar, aquilo que você quer vai chegar, e Deus vai te abençoar. Não importa: bispo, a minha oração é difícil. Não tem problema. Bispo, eu estou com câncer, eu estou com o casamento destruído, eu estou com a minha empresa arruinada, eu estou quebrado, eu estou falido. Não importa, fica na fonte. Fica na fonte, se abasteça no celeiro do seu Senhor e permaneça na fonte. Fica na fonte, porque é da fonte que vai fluir rios de águas vivas. Existem pessoas que às vezes fazem sim pedidos absurdos, mas elas só não alcançam porque elas não conseguem permanecer na fonte. E o Espírito Santo está pedindo para mim te dizer nessa noite: eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei qual é a oração que você tem feito, eu não sei se o seu marido tem acreditado na oração que você faz, os seus filhos têm acreditado na oração que você está fazendo, eu não sei se o seu pai, se a sua mãe acredita naquilo que você está pedindo. Eu sei que de repente um monte de pessoas está achando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você vai quebrar, que você vai falir, que você vai morrer. Mas nessa noite o Espírito Santo manda eu te dizer que se você ficar ali na fonte, por mais absurdo que seja aquilo que você está pedindo, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Ele vai fazer se realizar na sua vida, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É só você permanecer. Então permaneça. Permaneça se alimentando, permaneça buscando. A necessidade de você permanecer é porque enquanto você está permanecendo, você está acreditando no impossível.
Está acreditando que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Está acreditando que Ele é um Deus que cuida de você, que te conhece desde o ventre da sua mãe. Você está acreditando que existe sim uma história para você. Deus já tem uma história preparada para você. Não atrapalhe os planos de Deus na sua vida. Não atrapalhe. Amém.